Boa noite, meu nome é Thiago Ribeiro, eu faço parte da matéria de prática de eletromagnetismo com o professor Gerardo Piso, na turma de terça-feira, de 4 a 6, né? E, bom, vamos começar a falar hoje sobre os capacitores, certo? Bom, capacitores são elementos, né, elétricos que armazenam a carga em forma de campo elétrico, né? São formados por duas placas, um material condutor e por um material dielétrico no meio, que é o material isolante, né? Ele pode evitar que essa carga se dissipe, né? Como a gente viu, os capacitores são materiais que armazenam carga. Uma fórmula que a gente pode usar para descobrir a capacitância, né? É essa daqui, que é a capacitância igual a permissividade vezes a área dividida pela distância. Como é que a gente pode interpretar um pouco dessa fórmula aqui, cara? É o seguinte: a permissividade, ela é do material. Geralmente a gente vê muito a permitividade no vácuo, né? Que é tipo 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E o A, ele vai ser a área da placa, e o D, ele vai ser a distância entre essas placas, né? Então, tipo, quanto menor for essa distância aqui, maior vai ser a capacitância, né? E esses aqui, quanto maiores eles forem, maior vai ser a capacitância também. Existem diversos tipos de capacitores que a gente pode ter no mercado. O mais comuns, assim, que a gente vai ver é o capacitor eletrolítico, né? Que ele é um capacitor mais barato, né? E mais funcional também. Tem o problema de que com o tempo ele acaba secando e estufando, mas ele é muito bom. E o cerâmico, que ele é um capacitor já um pouco mais, um pouco menor também. Ele é muito bom para fazer filtro, né? Aí, bom, temos vários experimentos para fazer. E o primeiro experimento são as placas paralelas com dielétrico. Bom, um capacitor com placas paralelas, a gente vai ter o que? São duas placas com material condutor, o material é o cobre, né? E o dielétrico, isso aí vai ser do material que está no meu tipo lá. A placa um vai ter 8 volts e a placa 2 vai ter 1 volt. As placas são feitas de cobre, né? E, bom, eu sou do grupo D. Então, a minha medida para as placas vai ser 1,5, né? E o meu dielétrico ele vai ser alumina 92%. Basicamente é só eu pegar esse 1,5 multiplicar aqui, que eu vou ter as medidas da minha placa, né? Bom, com isso agora vamos para o nossos experimentos. Bom, primeiramente temos que fazer uma placa, né? Aí beleza, a gente criou aqui uma plaquinha. Vamos mexer nas medidas dela. Isso aqui, ó, vai ser 0,45, né? Esse daqui vai ser 18. E esse daqui vai ser 12. Vai começar em 00 mesmo. Aí ela vai ser tamanho aí. Certo. Agora vamos fazer o quê? Vamos colocar os furos, né? Ele tem que ter uns furinhos aqui. A gente coloca aqui, né? Primeiro. Pronto. Tá, ele ficou pra baixo, peraí. Agora a gente vai pegar aqui as medidas dele. Ele vai começar aqui em 1,8, né? 1,8. Aqui também, né? 1,8. E aqui 0. Aí.
em X ele vai ser, é, vai ter 8,4 e aqui ele vai ter 3,6. Aí de altura que a gente deixa na mesma, né? Para ponto 45. E aí temos o nosso primeiro furo, que não é um furo ainda. Aí a gente copia ele duas vezes. E bom, isso aqui vai se manter, só que a gente vai mexer só nisso daqui. Vai para e a gente pode começar, né? 7,2 nesse primeiro. Foquei no posicionamento legal. E aqui a gente deixa 12,6. Pronto. Com isso aqui a gente pode cortar, né? Um com o outro. Bom, temos aqui nossa primeira placa, né? Aí a gente vai fazer os furos, né? Furo um, furo 2, furo 3, certo? Seguinte, a gente seleciona a primeira, a gente seleciona todas as outras aqui embaixo e usa essa função aqui, ó, subtract. Aí, certo. Com isso aqui a gente já tem aqui o nossa placa, né? Tá meio clara. Aí é o seguinte, vamos botar uma cor nela, né? Botar aqui um verde. Isso aí. Isso aqui vai ser a nossa placa. Transparência. Tá. Aí a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar agora o segundo material que vai ser o nosso dielétrico, né? Aí, nosso dielétrico a gente vai, ó, 0, tá, 12, 18, mesma coisa, tudo igual. Isso aqui a gente troca, ó. Aqui a gente troca para 0,15 e deixa eu ver aqui. Tá, então, agora sim, agora tá aparecendo as coisas. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vou fazer a segunda placa. Pega a placa A, B, né? Ctrl C, Ctrl V. Aí a gente vem, temos aqui uma nova placa, certo? Vai manter as mesmas coisas, só que ela vai começar não no zero, vai começar 45, 15, 06, né? Aí a gente vai agora aqui não, aqui. A gente vai colocar agora a cor do segundo vai ser verde,
Ok. Transparênciazinha. Ok. Chama a placa A. Certo, agora temos aqui as duas. Aí a gente vai fazer o que, ó? Tem aqui a placa, a gente cresce aqui e os furos eles não subiram, né? Aí a gente só dá aquela mexida aqui simples, ó. 0,6. Ver se vai dar certo. Deu certo. É, placa 0,6. 6. Certo, aqui conseguimos fazer as nossas duas placas, deixar no desenho que era para ser praticamente, né? Falta só uma coisinha ainda, que o que que falta? O nosso professor pediu para colocarmos um furinho aqui nessa placa, né? Que é para identificar que não houve plágio, não estou usando um já feito, né? A gente vem aqui, faz um cubinho aqui, né? Pronto. Aí, cadê? Aqui achamos ele. Vamos mexer nas configurações dele. Bom, aqui, né, para o nossa super caixinha de identificação, vamos usar o que? Posição. Vai ter que ser 10,4. Aí aqui vai ter que ser 5,6, né? E aqui vai ter que ser 0,6, que é o local onde vai começar, né? Que ele vai pegar a soma das plaquinhas. Então, vamos lá. Aí o tamanho dele, vamos fazer um quadrado, né? Para facilitar. E aqui a gente deixa um 0,5 aqui. Com isso aqui temos nosso super quadradinho aqui, né? Fenomenal. Bom, como a gente já fez nosso quadradinho, né? Aqui. Agora a gente vai deixar ele, peraí. Aqui. A gente vai agora fazer o que o professor pede, que é renomear ele. Acho que aqui. É. Aí meu nome é Thiago Ribeiro, né? Então, Thiago Ribeiro. Aí minha matrícula é 2410 25 864. Aí a gente fica aí. E é isso. Nomeamos ele. Tá aí, né? Thiago aqui, certinho. Então vamos subtrair. A gente seleciona primeiro essa outra. Dá um shift aqui. Seleciona. Aí. Placa A, né? Placa A de cima, né? Dá um shift e seleciona essa aqui. Peraí, fiz errado. Seleciona essa aqui. Ctrl. Essa daqui. É isso aí. A gente seleciona só essas duas. E a gente vem aqui na função subtract, de novo, né? Então aqui placa A, TR64. E pronto, temos aí nosso super furinho aqui. Ó, dá pra ver aqui que não tem nada. E bom, agora a gente pode fazer o seguinte. Temos que colocar terminar as coisas, então vamos fazer o seguinte. Primeiramente a gente pega aqui a nossa placa A e a gente coloca. Eita, peraí. Primeiro de tudo a gente tem que vir aqui
e tirar ele de magneto para eletrostático, né? Pronto. Pego a placa A, aí a gente vem aqui em esse trecho, né? Sai, voltage, tira de milivolt, bota para volt. Voltage 1, essa daqui, ela tem que ter 8 volts. Aí ela fica com 8, né? Voltage 1 e tal. Aí a gente vem na placa B, esse trecho, assai, voltage e coloca um volt. Certo, certo. Aí, esqueci de uma parada. Tem que botar os materiais da placa, né? Dá para selecionar essa e é copper. Exato. Deixar as duas já em cobre, né? Que é esse daqui. Pode ser esse aqui, né? Tá. Aí, temos aqui a nossa box, que eu esqueci de renomear. É de elétrico, alumina, 2%. Vai. Vou botar aqui uma coluna diferenciada azul. Daqui para dar aquela visualizada depois. Foi. É seguinte. É, salva. Tá, Assign Material. A gente vem aqui e coloca alumínio 92. Aqui não. É, tá, placa A, placa B, alumínio. Tá bom. É, vamos ver aqui o que falta. Análise setup. Então a gente vem aqui em análises, puxa setup, estamos aqui. E agora, tada! Analyze, vamos colocar o que? Placas paralelas. É, servidão. Tá, tá funcionando aqui, né? Pronto. Aí o que que a gente tem que fazer? Bota aqui essa nossa região, né? É, parâmetros, matriz, ok. É, field overlay e vector. Calma aí. Então, eu acabei esquecendo de colocar em matriz aqui, ó. Você vai em parâmetros, né? Em matriz, acabei esquecendo. Mas agora vamos ver se vai dar tudo certo. É, aí, objects. E, bom, o que está acontecendo aqui? Como isso aqui é oco, o nosso campo é elétrico, ele está todo mostrando, apontando aqui para o centro, né? E acaba se meio que se anulando. Aí
Isso daqui seria o nosso campo elétrico, né? Aí aqui em Field Valley também tem como fazer uma animação, né? Ok. Peraí. Animate. Talvez seja um plano que a gente tem que escolher, né? Escolhemos aqui um plano. Ah, mas é isso daí. De qualquer forma, o que que aconteceria? Ela está se mostrando assim. Quando chegaria no dia elétrico, ela meio que apontaria para baixo, né? Que seria o sentido da corrente, no caso. Que seria do de cima para o de baixo. E se eu consigo aqui. Mas é isso, no caso. Então foi isso. Bom, agora vamos ter que pegar agora nossos resultados, né? Que é para checar com os cálculos que faremos. Aqui, solution data. Export circuit, né? Export circuit. Abrir. Preview, aqui. Aqui temos aqui o nosso resultado, certo? Nossa capacitância está de 7,4. Se eu jogar aqui pro lado, vezes elevado a 10 a menos 11, né? A gente tinha. Bom, aqui temos nossos cálculos, certo? Como é que a gente faria o cálculo normalmente? Bom, primeiro a gente tem que achar a área da placa, que no caso vai ser a área da placa menos a área do furo. Bom, a área da placa, como é um retângulo, então vai ser o que? Multiplica tudo. Normalmente, né? Tá em milímetro, então a gente bota aqui o 10 a menos 3, né? E isso aqui, 18 vezes 12. E a gente teria o quadradão, no caso. Isso menos o furo, né? Que foi o que? Foi o 3 vezes 4 vezes 10. 3 vezes 8 vezes 8,4, tal, vezes 3,6. Menos o nosso quadradinho de verificação lá, né? Aí a gente faz aquela continha dele e resultamos nisso, que é a nossa área útil, né? Permissividade. Seguinte, como a gente vai. A gente faz como da seguinte forma: a permissividade vai ser o quê? Vai ser o permissividade no vácuo, né? Menos a permissividade da alumina, 92. E dá essa conta.
aqui, como é um 10 aqui, ele só soma um aqui mesmo. E aí fica dessa formato aqui. A emissividade vai ser 8,85 vezes 10 elevado a menos 11 Faraday por metro. Existem outras notações, mas essa daqui serve também. Agora, para achar nossa capacitância em um retângulo, né, para as paradas retangulares, faríamos da seguinte forma, né? Capacitância vai ser a permissividade vezes a área dividida pela distância, né, que a gente falou daquela hora lá. Colocamos aqui o 8,85 vezes 10 elevado a menos 11 vezes, né, a nossa área, que foi 1,23 vezes 10 a menos 4, aproximadamente, né? Dividido por 0,15 vezes 10 a menos 3, que é a distância ali de uma placa para outra, né? Foi o tamanho do nosso dielétrico, no caso. Totalizando 7,257 vezes 10 a menos 11, que é um valor muito próximo do experimento. Foi 7,4, 4, 1, 6, né? Vezes 10 a menos 11 também. Então, o nosso experimento e as nossas contas coincidiram para estar certas, né? Agora vamos falar sobre o segundo experimento. Hum, Bom, o experimento 2 são um capacitor cilíndrico concêntrico, né? Ele, no caso, ele vai ter um, uma das placas aqui no centro, vai ter um dielétrico aqui ao redor dele e outro por fora, né? Bom, como eu sou do grupo D, o raio interno ele vai ser 4, o externo 15, espessura de 3, altura de 2 e o meu dielétrico vai ser mica. Os cilindros são feitos de alumínio, né? Com 5 volts no cilindro externo e 2 volts no cilindro interno. Aqui vamos para o nosso Maxwell. Fazer aqui um cilindro, né? Tá, feito. Vamos agora colocar as medidas dele. A altura vai ser 22, né? Aí o raio dele vai ser 15 mais 3 no caso. Ah, peraí. É, caso 18, né? 18, certo? E aí, vamos ter aqui o nosso super cilindro. Beleza. Aí agora a gente vai ter que fazer um outro cilindro. Tá. Cilindro 2 aqui, vamos só pegar as medidas dele, né? Aí aqui ele vai estar a mesma altura, né? 22. Aí ele vai. O outro a gente colocou 18 mais 15, que é 15 mais 3, que é para a espessura, né? Esse daqui vai ser para tirar essa espessura aí. Aí o que que a gente faz? A gente fez ele aqui, ó, tá retinho, bonitinho. O que que a gente faz? A gente Ctrl C, Ctrl V, né? Que esse mesmo cilindro aqui a gente pode aproveitar ele para o nosso dielétrico. Vou pegar o 3 aqui que vai ficar mais. A gente vem aqui cilindro 1, cilindro 2 e usa a ferramenta do Subtract. E a gente agora, nosso cilindro aqui, se a gente selecionar aqui um, ele tá oco, né? Aí o que que a gente faz agora? A gente tem que ter o nosso outro cilindro, né? Que esse aqui é o dielétrico. A gente tem que ter aqui a placa de dentro, né? Aí a gente vem aqui e cria um outro cilindro, certo?
Aí a gente fazer o quê? Vai ter a mesma medida, né? Só que o raio dele vai ser 4. Então a gente já tem 3 aqui. Pega ele, Ctrl C, Ctrl V, beleza. A gente vai pegar o cilindro 2, o cilindro 5 e o subtract. Pronto. Agora, cada cilindro aqui tá separadinho, bonitinho. O cilindro, se eu não me engano, é de alumínio, né? Exato. Então, eu vou fazer o quê? Pegar esse daqui, 4 e 1. Assign Material, alumínio. Isso aqui, né? Isso aqui, ó. Pronto. E esse aqui, ó, 1 e o 4, 2, a gente coloca mica, né? Mica mesmo. Aí o que a gente pode fazer? Pode dar peraí, uma colorida, né? Botar aqui um vermelhão. Botar aqui um, isso aí. Chama isso aqui de elétrico. De elétrico. Aí, seguinte. Agora a gente coloca a tensão que vai ter que ser no externo aqui. No cilindro um. A gente vai para o cilindro um. Esse texto. Nossa, peraí. Magnético vai ter que trocar. Eletrostático, né? Esse texto. Peraí. Cilindro um. Esse texto. Assign. Voltage. Em volts. Coloca 5 volts. 5, 5. Ok. A gente vem no cilindro interno. Cilindro externo. Interno, caso voltage. Volts. Coloca 2 volts. Certo. Aí vem parâmetros. Assign. Matrix. Seleciona os dois. Ok. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Falta só análise. A gente vem em análises. A de quê? Ok. Agora tá bonitinho. Seleciona o nosso inteiro. E analyze all. Esqueci de uma coisa. Esqueci. Peraí. Tem que ter um furinho nesse cilindro aqui para identificar que sou eu, né? A gente tem que lançar. Cadê? Tem que lançar isso aqui, que vai ser o nosso super. Bom, o nosso cilindro verificador aqui vai ser o seguinte. Eu já estou coisando aqui. Faz um cilindro aqui qualquer. Acho que essa região aqui. Se a gente der aquela deletada nela, né? Porque depois a gente faz depois melhor. Tá, o cilindro é esse aqui. A gente vai jogar em X, né? Raio vai ser 1,5.
Esse aqui, a altura, como ele vai ficar de lado e ele não tem que furar ele inteiro, a altura vai ter que ser só mais grosso do que a espessura, né? Então joga um 5 aí. É, posição, né? Vamos fazer o quê? 12, que vai ser o suficiente para ele furar. 0, né? Pá, não dá problema. E como eu não preciso, só metade. Aqui a gente já consegue. Ah, tá. Tá aqui. Tá aqui bonitinho, certo? Ah, uma coisa aqui. Talvez ele não fure, hein? Peraí. X. Vamos colocar aqui um 14. Fazer um teste. Agora sim ele fura certinho. O que que a gente tem que fazer com esse cilindro? Renomeá-lo. Aí a gente joga aquela de Thiago Ribeiro, né? 64. 64, que é o final da minha matrícula, né? E como vai só. Pronto. Tá aí bonitinho. O que que a gente faz? Pega esse cilindro aqui, né? O 1 e o Thiago aqui, né? E usa o subtract. Pronto. Temos agora nosso, nosso furo aqui, certo? Agora tem outro negócio. Tá vermelho, tá, vamos agora que a gente colocou aqui o nosso furo, certo? Agora sim, vamos ver se falta alguma coisa aqui. Tem tudo, tal. Agora a gente cria a nossa região e a gente faz análise. Ah, não, esse aqui já foi, né? Tipo, parâmetros que faltam, matrix. Falta de novo que é para não ter erro, né? E agora a gente vai aqui em Analyze All. Coloca aqui capacitor, capacitor cilíndrico concêntrico. Selva. Vou deixar ele pensando um pouquinho, né? Tá, foi. Agora a gente seleciona um eixo, né? Nesse aqui mesmo. Field Overlay, Fields e Vector Objects. Pronto. Estamos vendo aqui que como esse daqui tem mais tensão do que esse aqui, o campo elétrico está indo aqui para o meio, ó. Temos aqui para fora, né? Mas é por causa de material inteiro, né? É disso. Então não é só por dentro. Aí forma isso e está aqui na nossa região também, né? A nossa região é um quadradinho, né? Aí faz isso. Agora, vamos ver aqui.
e magnético. Vamos ver. Peraí, falta um eixo aqui, eu acho. Objeto, vamos ver se vai ficar legal. Aí. Vemos que quanto mais próximo do cilindro aqui do meio, mais forte, né, vai ser o campo elétrico. E vamos ver se aqui vai dar certo fazer animação. Acho que não. Não tá dando certo a animação, mas deu para entender bem, né, como funcionaria ele. Possivelmente, como ele tem esse furinho aqui, quando ele chegasse por aqui, ele talvez teria alguns vetores apontando aqui para fora, mas bem pouco, porque não tem uma outra, uma diferença de potencial aqui para fora. Então, provavelmente seria um vetor de outro ali, mas pouca coisa. Essa daqui é a como que ficaria o capacitor é, cilíndrico, né? Agora a gente tem que pegar o nosso resultado para checar com as contas, né? Peraí. Solution data. Aí vem aqui em Faraday. Deixa eu ver. Deixa eu expor aqui. Sport Circuit. Sport Circuit. Aqui, peraí. Preview 5.28. Agora a gente vem aqui para lateral, né? Levada 12. Certo? A gente vem aqui, print screw. Bom, aqui temos as nossas contas, né? A permissividade, a gente já viu que vai ser a permissividade do vácuo vezes a permissividade do nosso material. Aí aqui ficou o quê? O 8 vezes, ficou 8d5 vezes 10 a menos 12 vezes o 5,7, que é a permissividade aproximada, né, da mica. Aqui podemos ver que ficou esse o resultado da permissividade, Faraday por metro. Aqui agora a gente vê o que? Para um capacitor cilíndrico, a fórmula para você calcular a capacitância é essa, 2π epsilon L dividido pelo Ln de B sobre o A. Então, como é que a gente faz? 2π, 5 vezes 5,0445, né, que a gente achou aqui, vezes 10 elevado a menos 11, vezes o 22, que vai ser o, o L, né, são 22 de altura, vezes 10 a menos 3, que é milímetro, dividido pelo Ln de quê? Do 15, que é o raio, sobre o 4, que é o outro raio. Aí, a gente fazendo essas continhas aqui tudo, dá isso aqui, 5,2755,7 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday. Que teve uma aproximação muito boa com o nosso experimento. Então, significa que o nosso experimento estava correto. 5,2829831, né? Bem aproximado. O mais importante mesmo é esse finalzinho aqui, ó. É elevado a menos 12, né? Que como é um número muito pequeno, a variação às vezes, esse finalzinho aqui pode variar um pouco, mas esse aqui é igual e foi muito próximo também. Então, nosso experimento está correto. Vamos falar aqui capacitores esféricos. Bom, capacitores esféricos são capacitores que eles têm bastante funções na indústria, né? Bom, os capacitores esféricos, eles são formados por duas superfícies condutoras esféricas separadas por um material dielétrico, que é um capacitor, certo?
Só que o que acontece? O dielétrico aumenta a capacitância e quando isso acontece, ele aumenta o armazenamento que ele possui. E o que acontece? A arquitetura de esféricos, ela tem uma distribuição uniforme do campo elétrico. Então, tipo assim, ela reduz os pontos de concentração de tensão. O que que é isso? Ela não tem uma região que vai estar com estresse excessivo, diferente das outras, entende? Então ela sempre vai estar meio que em equilíbrio, entendeu? São utilizados em sistemas de alta tensão e equipamento de armazenamento de energia, né? Por causa da sua, da sua, do seu formato, certo? Pode ser empregado em instrumentações de medição elétrica de alta precisão, né? Como balanças e essas coisas. São aplicados em circuitos de radiofrequência e telecomunicações, porque esses circuitos eles são muito sensíveis, né? Então qualquer ruidinho aí já uma certa, dá um certo trabalho, né? Então quanto menos ruído, menos problema tiver, melhor, né? Esses aqui eles são capacitores um pouco melhores para isso. Contribui para aumentar a eficiência e a confiabilidade de equipamentos elétricos e eletrônicos. E o uso de materiais dielétricos adequado melhor desempenho e reduz perda de energia. Então, o nosso experimento 3 vai ser esses capacitores esféricos com dielétrico. A nossa esfera ela vai ser de ouro, seremos duas esferas de ouro, sendo que a esfera do meio ela é oca, né? E vamos ter aqui nosso furinho aqui para identificar que sou eu mesmo que estou fazendo, né? Que vai, esse sim, furará toda o nosso protótipo aí, né? A tensão na externa vai ser 10 volts, na interna 22 volts, ou seja, isso aqui vai ter mais que esse. Foi uma capacitor pelas esferas, um material isolante entre elas, que será dielétrico. Vamos lá. Como eu sou do grupo D, o nosso formato de capacitor vai ser o quê? Raio com 3, 14 e 2 de espessura, né? E a gente vai utilizar o polietileno, né? Que vai ser o nosso dielétrico, vai ser o polietileno, né? Que seria o mesmo para todos, no caso. Agora iremos aqui para nossas simulações, certo? É... Bom, agora vamos fazer a simulação, né, do nosso capacitor com esférico, né? Para isso aqui a gente vai fazer uma esfera. Essa esfera aqui ela vai ter que ser, o raio dela vai ter que ser 16, né? 16, 00, tá. Tá meio apagado, mas dá pra ver aqui. Aí a gente vai fazer uma segunda esfera que vai ter raio 14, que é para pegar só a partezinha de dentro. A gente pega essa daqui, Ctrl C, Ctrl V, né? E a gente já vem aqui, esfera 1, esfera 2, subtract. Pronto. Esfera 1, esfera 2, tá aqui. Esfera 1. Vamos ver se a gente consegue fazer. Peraí. Aqui, ó. Vamos colocar com uma corzinha para ela. Vamos botar um vermelhão, né? Uma transparência básica. Só para enxergar ali. Apesar de estar tudo branco, mas. Né? Esfera 3. Aqui bota um azul, né? Ciano, bonitão. Bota aqui uma visibilidadezinha boa. Isso daí. É...
Isso aqui que a gente copiou e colou, ele vai ser o nosso dielétrico, né? Aí a gente vai agora fazer a esferazinha do centro, né? Que essa daí, ela tem que ter o raio 3. Então, raio tem que ser 3. É, isso daqui, aí a gente faz o seguinte, a gente copia, cola. Aí a gente vai pegar essa esfera aqui do maior e essa esfera aqui menor e a gente vai dar um subtract. Isso aí. Agora, o que que a gente tem? A gente tem a esfera um que é de fora, esfera 3 aqui, né? Que é o dielétrico. E a esfera 4 que é o nossa outra placa, né? O que que a gente vai fazer agora? Dado isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer um cilindrozinho, né? É, porque a gente precisa indicar que não é um plágio que está acontecendo aqui, né? Vou pegar aqui os cálculos que eu fiz, ficou o quê? Não, cadê o cilindro? Deixa eu ver aqui. Vamos deixar ele em X, né? Aí o raio dele vai ser 1,5 para facilitar, né? A altura vai ser 40, é o dobro ali, né? Aí vamos deixar em zero mesmo. O vetorzinho que ele vai estar. Vamos começar com menos 20, 0, 0. Deve dar. Se nem se precisa de 40, né? Mas. Faz aqui. É. Tá meio pancadinha de ver aqui, mas. Tá lá. Tá lá. A gente seleciona isso aqui. Seleciona isso aqui. E por último, isso aqui. F lá. Não, dá pra fazer o seguinte, ó. Seleciona isso aqui, seleciona isso aqui, o último, né? Já era. Aí a gente vem aqui no subtract. Aí a gente vai passar todo do lado de cá. Isso ali a gente vai pro lado de lá. Deixa eu ver aqui. Olha, certinho. Deu tudo certo. Tá meio ruim de ver, mas tá funcionando. Agora a gente tem que colocar o material. Ah, peraí, esqueci uma coisa. Ctrl Z. Esqueci uma coisa, rapaziada. Nomear o super cilindro, né? Temos que botar aqui. Thiago Ribeiro 64, né? Que é o final da matrícula. E é isso aí. Agora faz todo parte novo. Né? Aqui, aqui. Faz aqui. Pera aí. Esfera 1. Esfera, esfera. Quatro. Tá. Pronto. O que que a gente faz agora? Vamos colocar o material do nosso projeto, né? A esfera um e a esfera 3. Não, a esfera 3 não. Esfera um e esfera 4, material mesmo, né? Que é o gold, né? O ouro. A gente bota o gold aí. Já o esfera 3 vai ser de polietileno. Peraí, polietileno. Cadê? Ah, polietileno com Y, né? Acho que deve ser isso aqui.
deve ser. Agora dá pra ver, né? Agora tá dando pra ver alguma coisa. Mas é o seguinte, temos tudo aqui pronto. Peraí. É. Então, agora, o que que a gente faz? Vamos ver o que que tá faltando aqui. Tá. A gente troca isso aqui, né? Eletrostático. Aí o que a gente vai ter que fazer? É... Excitation, tem que colocar a tensão, né? Deixa eu ver aqui a tensão. Atenção, peraí. 10 volts, 22 volts. Externa, interna. Tá, interna isso aqui. Isso aqui. Interna é quanto mesmo? É interna 22. 22. Externa é 10, né? Olha aqui. 10 volts. 10 volts. Temos aqui a nossa DDP. Agora vamos ver se falta alguma coisa aqui. Agora tá bacana. A gente vem aqui e parâmetros, né? Matriz, bota os dois, né? Aí análises, né? A gente dá um OK e cria uma região, né? Tá tudo pronto. Agora, deixa eu ver aqui. Exato, analyze all. Analyze all aqui, vamos colocar como, vamos salvar como capacitor esférico de... Esqueci de falar, mas esse aqui só tem um. Vai ter um próximo aí com dois. Aí a gente bota aqui Thiago Ribeiro 64. 64. Tá lá. Deixar aí pensando um pouquinho. Seguinte, a gente tem que colocar um plano, né? Vou colocar um plano aqui XY, né? Daquele jeitão. Fields, a gente bota E, vector, objects, done. E podemos ver aqui o que? Isso aqui no centro é a nossa bolinha do centro, certo? Ela, como ela tem 22 volts, ela está jogando a tensão para a borda que tem só 10. Então, por isso que a gente consegue ver que ele está assim, ele está apenas indo radial, né? Aqui a gente consegue ver. Infelizmente o negócio está meio ruim, né? Não sei por que não está mostrando isso aqui meio que invisível, né? Mas
Temos aqui a nossa simulação funcionando perfeitamente. Podemos ver todos aqui os nossas linhas de campo, né? E é o seguinte, é... deixa eu ver aqui. Vai dar certo não. É o seguinte, vamos agora ver o resultado. Solution Data, Faraday, Sport, Sport Circuit, Review, aí. Temos aqui o nosso resultado, né? 9,09 Faraday de capacitância. Agora vamos fazer os cálculos. Pera aí, eu apertei aqui alguma coisa que ele tinha funcionado, mas parou de funcionar. Bom, voltamos aqui, né? E é o seguinte, capacitor esférico. É a mesma coisa, né? Só que o que acontece? A permissividade do polietileno, ela é 2,25, né? Aproximadamente, certo? Aqui é a mesma coisa no vácuo, né? Fazendo essa continha aqui, deu 1,199125, certo? Vezes 10 elevado a menos 11 Faraday por metro. A nossa fórmula para capacitor esférico, ela vai ser essa. 4πε vezes A vezes B, dividido por B menos A. Que vai ser... Substituindo esses valores aqui, a gente vai ter o quê? 4π, a nossa permissividade, certo? 3 vezes 10 menos 3, né? Que são os 3 milímetros ali de espessura, né? Não, de raio, no caso, o outro raio. Aqui a subtração entre eles, né? A casa decimal. E ao final temos o quê? 9,55, 41, 5 vezes 10 a menos 13. Que se aproximou bastante do nosso resultado. Vejam só. 9,09220475 e tal, vezes 10 a menos 13. A mesmíssima coisa. Então, nosso experimento no Maxwell deu certo, né? Se aproximou bastante do resultado dos cálculos, né? E agora vamos falar sobre o experimento 4, né? Que agora são com dois dielétricos ao invés de um. Como ele vai ser que o raio interno vai ser 10, o externo vai ser 20, né? Que esse daqui ele acaba sendo um capacitor que o professor deu a liberdade para que nós conseguíssemos fazer as contas dele. E vamos utilizar a mica e a alumina 92, né? Esferas vão ter 22 volts, 10 volts, semelhante ao que a gente já tinha feito. Então agora vamos para os nossos experimentos, certo? Pausa aqui. Bom, agora vamos fazer o experimento do, do capacitor com os esférico com dois dielétricos, né? Estamos aqui no Maxwell, estamos aqui, esfera. Esse a gente tem um certo grau de liberdade, né? Então a gente pode escolher alguns dados. No caso, vou botar aqui 22, né? Como é a espessura que eu quero é de 2 milímetros. Eu coloco ela como 22 para que eu consiga é,
Mas vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Agora a gente faz a segunda esfera. Vou botar errado. Essa aqui vai ter que ser 20, né, no caso. E não dá pra ver aqui, mas duas esferas estão bem próximas. A gente Ctrl C, Ctrl V. Temos duas, porque uma delas será o dielétrico, né? Selecionamos essa, selecionamos essa e extract. Perfeito, para esfera 1, sim. Esfera 2, sim. Tá. O que a gente faz agora? Temos aqui a nossa primeira esfera, a nossa segunda esfera. A gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar uma ferramenta que é a ferramenta nova aí, né? Vamos aqui, ó. Modeler, Booleano. Peraí, tem que selecionar uma, né? Seleciona essa daqui de dentro. Modeler, Booleano, Split. A gente vai splitar, né, em XY. E vamos ver se vai dar certo. Vou botar com cara de que deu, hein? Deixa eu ver aqui. Deu certo. Agora, por quê? Porque tem que ter dois de elétrico, né? Agora a gente vai ter que fazer uma segunda ferramenta, que é duplicate. Cadê? Duplicate around A6. Acho que essa daqui. Essa daqui. Joga em X. 180. Vamos ver se vai dar certo. Tá com cara de que deu, hein? Ó, temos essa aqui. Ó, deu certo. Deu certo. Agora, não sei se eu vou mudar de. Vamos mudar de cor. Tá nem aparecendo, né? Vou botar aqui um ciano, que é uma cor bonita. Vocês aqui, né? Vai que resolve funcionar. Aí a segunda aqui, ó. Essa aqui um roxo. Tá aqui um pouquinho disso aqui. Pronto. Não dá pra ver nada, mas existe aqui, existe. Então, agora a gente vai fazer a nossa esfera de dentro. A gente faz nela, ó. Primeira coisa, vamos lançar um raiozinho de 10, né? Foi. Ctrl C, Ctrl V. Tem duas aí. Essa daqui, a gente vai fazer um subtract com essa daqui. Não, essa daqui não. Essa daqui e essa daqui. Vai lançar um subtract. Esfera 2. Esfera 2, 2.1. Esfera 5. A gente deixa, vamos ver se vai funcionar. Ó, tá com cara de que sim, ó. Temos aqui a esfera do dentro. Esfera do subtract, ó. Virou tipo um abacatinho, né? Parecendo um abacate aqui, ó. Furinho aqui no meio. Esfera 2. E esfera 1. Perfeito. Agora, vamos colocar o material. Que é o que? Essa daqui do meio, junto dessa de fora, né? O caroço e a casca aqui.
O material vai ser o gold. É o gold? Aí. É. E aí a gente bota isso aqui. Pronto. Essa daqui, vamos colocar de mica. Mica. É, aí. Essa daqui, vamos colocar de polietileno, né? Alumínio, na verdade. Alumínio. Alu 92. Ó, dá pra chegar uma coisa agora. Alumina, gold e mica. Tá. Agora, a esfera um, esfera externa, né? A esfera um, primeiro de tudo, solution type electrostatic, né? É, esfera um, a gente bota aqui, ó, esse texto, voltage, a gente coloca com 10 volts. Esfera 4, que é o centro, a gente deixa com 22, idêntico o experimento anterior, né? E, bom, agora temos a DDP, temos o material, temos o formato. Acredito eu que não falte muita coisa. Exato, falta só o análises aqui, né? Análises, ok. Agora a gente já consegue fazer o nosso Analyze All. Tem uma região, né, para ficar mais tranquilo, não dá erro. E Analyze All. Vamos, colo Vamos colocar aqui como Thiago Ribeiro 64. 64. Né? Porque acabou que isso aqui não tem uma validação, por assim dizer, né? De elétrico, 2 de elétrico, não. Cap, 2 de elétrico. Agora deixar ele pensando aí, né? Acredito que tenha ido. Ok, foi. Agora a gente faz o quê? Escolhemos um eixo. Acho que se colocar o X, ele vai pegar só um. É, assim talvez pegue os dois. Vou botar YZ no caso. Vou botar YZ no caso. Aí. Nossa, eu acho que eu esqueci de uma coisa, hein? Esqueci. É, rapaziada, peraí. Vou fazer aqui de novo que eu esqueci de botar matriz. Foi. Bota aqui o plano Z. É, fio overlay. Fio magnético e vector. Objects. Done. Olha só. Como no outro, ele tem a mesmíssima característica. O centro tem mais tensão
e vai mandar tensão para a borda que tem menos tensão. Aqui a gente consegue ver que na mica, não, pior que não dá para ver, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Fields e. Esqueci de botar o eixo. É... E magnético. Objects, dome. Podemos ver que são bem semelhantes. Se reparar bem, elas são bem semelhantes, mas aqui na parte de cima, que é a mica, no caso, a mica, no caso, ela acaba tendo um pouco mais de vetores, né, do que a alumina aqui embaixo. Faz até um pouco de sentido que a permissividade da alumina é 10, né, e a da mica é 2,5 e tal. Porém, a gente pode verificar isso, né, que de fato, tendo materiais diferentes, elas teriam um campo elétrico um pouco diferente. Agora vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma animação. Não tá dando, não sei o que tá acontecendo. Mas né? Podemos aqui dar uma averiguada, né? Basicamente isso. Ela vai ter um campo elétrico que vai ser radial exatamente igual ao outro, pelo formato da geometria do capacitor, certo? Agora vamos aqui pegar os resultados aqui em Solution Data. Vai ser Faraday, Export, Port Circuit, Preview. Aqui. Tá. É, esse aqui. Agora vamos terminar aqui os cálculos, certo? Hum, Terminamos aqui, né? Bom, curioso que quando você tem mais de um de elétrico, né? Você acaba somando ele fazendo uma médiazinha ponderada comum. Aí aqui a gente já tem a permissividade no vácuo normal, a permissividade da mica, né? Que eu falei errado, mas está aqui, né? Que é 5,7. A da alumina, que é 10, né? Então, tecnicamente são próximos, né? Tem uma diferença muito grande. Resultado dessa multiplicação aqui fica 6,947, 25 vezes 10 a menos 11 Faraday por metro. E a fórmula, por ter a mesma geometria, ela é a mesma, entendeu? Então a gente basicamente substitui os valores e nos nossos cálculos a capacitância desse capacitor seria 1,74603 vezes 10 a menos 11,
que foi um resultado bem próximo do que conseguimos no experimento. Aqui tendo 1,64, né, vezes 10 elevado a menos 11. Então a gente teve um desempenho bem satisfatório nisso aqui. Faraday, né, é a unidade de medida, o que significa que está certo, né? E agora vamos falar sobre capacitores cônicos em aplicações industriais. Bom, os capacitores cônicos, eles são capacitores que, tipo assim, você não encontra muito deles para vender, no caso. São muito mais específicos, entende? O pessoal meio que manda fazer, então, tipo assim, não é algo muito comum. Você vai ver geralmente mais os cilíndricos, esféricos, mas cônico, assim, ele é um pouquinho mais incomum. Até para encontrar a imagem dele é um pouquinho difícil, né? Eles são capacitores interessantes para pequena variação de posição devido à mudança gradual de capacitância ao longo de sua geometria. Isso, basicamente, esses capacitores, eles são muito bons para você fazer balança, né? Porque como você coloca o peso em cima, a capacitância muda, né? A distância muda, a capacitância muda, e isso você consegue fazer cálculos bem precisos para medição de peso, né? Bem interessante isso. Ele tem um sistema de medição muito interessante. Sua estrutura permite medição precisa de distância, nível de deslocamento, sendo empregado sistema de monitoramento e controle de processos. Utiliza muito eles em balanças, né, como eu já disse. A automação industrial pode ser utilizada em equipamentos automatizados para monitorar movimentos e posições de componentes, contribuindo para maior precisão operacional, né? De sensores de nível, basicamente, ele vai ser utilizado quase que 100% para você calcular a distância por meio do cálculo da capacitância, entende? Então, pela essa variação de capacitância, você consegue fazer um gráfico, e com esse gráfico você consegue fazer ali, ter uma medição precisa ali de peso, né? De massa, no caso. E, bom, vamos fazer agora o experimento de capacitores cônicos, só que agora são 4 dielétricos. Então a gente vai fazer aí bastante coisinha. Utilizaremos dois cones, na verdade não é bem um cone, seria mais para um tronco de cone no caso, mas ele é um cone, né? Como diz na atividade. Tem 4 dielétricos, nossa tensão vai ser essa, né? De 3 volts e menos 5 volts, né? Utilizaremos essa tabela aqui como nossa guia. E esse daqui é o nossa planta para fazer o cone, certo? Bom, agora vamos continuar falando sobre o nosso capacitor em formato de cone. Para isso usaremos a função de cone, né? Então aqui, outra aqui, isso aqui a gente pega a altura. Pronto. As medidas dele foram bem chatinhas de conseguir, né? Mas a gente conseguiu aqui. Deixar o XZ mesmo, né? Aí ficou o quê? 50,78. É, 25,388. É, 67. Esse daí é o primeiro. Foi.
transparente, tá? Nosso primeiro cone está assim. Temos agora que fazer um segundo cone, que vai ser o nosso cone de elétrico, né? Aí esse segundo cone aqui a gente já vê nas medidas dele. Vamos usar o H, vai ser igual, né? 107. O superior vai ser 10 centímetros a menos, no caso, só para dar espessura mesmo, né? Então é 784. O menor, ele vai ser 15, né? Ponto 3882. Então temos aqui o maior e o menor, né? Já temos aqui, ó, ele já ficou mais comportadinho ali, né? Não sei o que está acontecendo, mas não está aparecendo cor de jeito algum. Já tentei mexer nisso, não está resolvendo, mas o resultado final está funcionando, então isso é o importante, né? Agora temos que fazer o raio, o dielétrico de dentro, né? Fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, com o peão, né? Aí a gente vai fazer o quê? Isso daí vai ser 31.72077. 6.3242. E zero. Pronto, já está aqui menorzinho todos os nossos cilindros. E, bom, o que que a gente faz com isso agora? O nosso cilindro de dentro. Não, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Acaba que eu pulo uns passinhos aí, né? Temos o cilindro de fora. E ele tá pegando tudo. Logo a gente vai ter que subtrair esse cilindro. Talvez dê errado aqui, mas vamos lá. Pega, não, esse cilindro aqui, o 2 a gente pega ele. Pega, pega o cilindro 2, Ctrl C, Ctrl V. Pega o cilindro um, né? Cilindro 2 e subtract. Pronto. Subtract, subtract. Certo? Agora a gente vai pegar o cone 4, o cone 3. Tá? O cone, a gente vai copiar o cone 4 e o cone 3 é um subtract também. Pronto, certinho, né? Aí ficou o cone 5, cone 4 e o cone 1. Cone 4, ele vai ser os nossos dielétricos. Então, aquela função que a gente utilizou há um tempo atrás de split, a gente vai usar de novo. Então, a gente vem aqui, modelo, boolean, split. Vamos utilizar agora o YZ.
no caso. E vamos lá. Aqui temos nossa metade. E agora a gente vai novamente, porque a gente precisa fazer um quarto dele, né? Então, mesmíssimo passo, só que agora é em XZ. Isso aí. Exatamente. Agora temos de de coisinha. Uma segunda função que vai facilitar bastante isso aqui é o que? É utilizarmos uma função conhecida, essa função aqui, ó, duplicate around axis, essa daqui. Essa daqui, ó. Aí total number a gente bota 4, né? Deixa 90, deixa tudo igual. E pronto. Ele fez simplesmente todos os nossos. Ele fez todos os nossos dielétricos, no caso. O que que a gente vai fazer com isso agora? Agora vamos, é, vamos colocar os materiais. Esse material junto desse material serão o mesmo material, que é o ouro, né? Ou seja, gold. E aí a gente já tem esses dois itens de ouro, né? No, na nossa escolha, escolhemos o que? Para um dos nossos materiais, vamos escolher o polietileno. Vamos escolher os que a gente já tem familiaridade, né? Polietileno, né? Bem estranho o nome dele. Segundo aqui, vamos colocar a mica, né? Usamos mica aí algumas vezes. Mica. Outro aqui, vamos escolher alumina 92, né? Alumina 92. Peraí, aqui. E vamos escolher o último agora, inédito, né? Não utilizamos esse, que foi o Teflon, né? Esse aqui mesmo, né? E, bom, temos aqui todos os nossos materiais. Temos aqui a nossa arquitetura dos materiais. Agora a gente tem que calcular o seguinte, tem que calcular a DDP, né? Então o que que a gente vai fazer? O interno, no caso, esse aqui é o cone, esse daqui. O interno, a gente vai utilizar. Para primeiro de tudo, a gente tem que ir aqui, ó. Solution type electrostatic, certo? O primeiro cone, o de fora, vamos colocar excitation voltage, volt, vamos colocar 3 volts.
O cone interno, vamos colocar -5 volts, né? Exato. Agora temos uma DTP, temos o material. O que podemos fazer agora? Agora a gente faz o quê? Parâmetros, né? Matrix, selecionamos dois. Pronto. Com isso temos boa parte do caminho feito já aqui, ó. Falta somente análise setup. A gente coloca aqui em análises, solution e tal, dá um OK. Pronto. Podemos fazer a nossa simulação aqui. O que a gente vai fazer primeiro? Seleciona uma região. Acho que é interessante a gente colocar parâmetros de novo, que eu acho que talvez deve ter desmarcado as matrizes, certo? Pronto. Já tem a região, então tá de boa. Maxwell 3D Analyze All. Vamos fazer o quê? Cone 4 diâmetros. Thiago Ribeiro, meu nome. 64, final da minha matrícula. Salvar. E agora vamos esperar aqui o nosso software dar aquela pensada e ter as nossas considerações finais, né? Completou. Com isso, a gente pode fazer o que? A gente dá uma diminuída nisso aqui, certo? A gente escolhe um plano. Vamos escolher o plano XY mesmo, o plano mais padrão, né? Field Overlay, E-Vector, certo? A Objects, Done. Isso aqui ficou meio ruim, né? Então vamos pegar um outro plano aqui. Qual plano é esse aqui? Esse aqui é bom, esse aqui. Plano é esse. Isso não é uma coisa praticamente. Então, talvez esse daqui seja um plano que dê pra ver um pouco melhor, né? Bom, tecnicamente, esse tipo, olha, podemos com uma certa dificuldade ver que estamos tendo vetores da placa de fora para a placa de dentro, né? Deixa, deixa eu só testar agora. Exatamente. Como a placa de fora tem 3 volts, a placa de dentro tem -5, isso aqui é o esperado. Estamos tendo uma, nossos gráficos não estão tendo linhas apontando para o centro, certo? Então, nisso daqui está correto. Podemos ver aqui, ó, um pouco melhor. Quanto mais próximo do centro, mais forte acaba ficando em campo elétrico. Para fora é a tal da entalpia, né? Temos cargas aqui, então, querendo ou não, vai ter sempre desordem aqui por fora. E percebemos, ó, uma certa dificuldade, mas vejam que o centro do cilindro é onde concentra a maior parte da, da, da tensão, certo? De toda a carga que tem no nosso capacitor. Tá se, por isso que o capacitor cônico ele acaba tendo uma certa precisão melhor do que os outros capacitores, porque ele consegue manter os valores quase que em um ponto. Assim, né? Acaba tendo assim, essa probabilidade de ter mais pontos aqui nessa pontinha, né? Como a gente usa um tronco de cone e não tem aquela ponta mesmo, aí
acaba ficando um pouco menos, mas temos aqui já um resultado bem interessante, né? Que aqui no meio é onde a gente tem a maior parte da nossa atenção. Vamos ver se a gente consegue aqui uma, uma animaçãozinha. Ah, nunca dá certo. Não sei o que eu tô fazendo de errado nisso aqui. Aqui temos uma visão boa do nosso, olha, percebemos aqui, ó, tem aqui uma boa acúmulo de carga, certo? E, bom, foi isso. Agora vamos pegar os nossos resultados, certo? Solution Data. Vamos aqui em Faraday, Sport Circuit, Preview. E aqui temos capacitância, aproximadamente 5, eita, 5,22 vezes 10 a menos 11. Vamos tirar aqui um print, certo? Para fazer as considerações aqui. Tá. Close. Close aqui também. Close. Dá uma pausa aqui. Voltamos aqui, né? Vamos agora aqui estamos no nosso último experimento, certo? Capacitor único com 4 dielétricos. Mesmas coisas, a gente vai fazer uma média ponderada desses 4 termos. E, bom, temos aqui o nosso resultado, né? 4 elevado a 11. E seguinte, aqui temos o 2π, permissividade e tal. A forma é um pouco diferente, certo? Então ela vai ser H, que é a altura, né? Dividido pelo ln de 1 mais 2D dividido por H. D é o distância, né? H é a altura, o cosseno de θ. A gente tem agora um cosseno, né? E, bom, se substituirmos todos os termos na função, temos esse valor aqui, 1,76988 vezes 10 elevado a menos 11, que é um tanto quanto distante desse aqui, mas qual é o ponto? Vou explicar. Essa fórmula ela é usada para cone, e o que fizemos não foi um cone, foi um tronco de cone. Logo, acaba que temos um valor diferente por causa disso. A fórmula não é a mesma. Se aproxima muito, porque estamos falando de um valor ali na casa do menos 11, né? Um valor bem pequeno. E tem uma variação pequena simplesmente por causa disso, que a gente fez uma pequena variação ali, mas ainda assim os cálculos ambos estão certos, tem uma proximidade, assim, tem um certo erro um pouco grande, porém de fato é causado por causa disso. Se fosse fazer por um tronco de cone, daria muito mais trabalho, mas esse daqui é o resultado que a gente espera, entende? A gente consegue entender a lógica, entender que a capacitância dele e certinho aqui. E, bom, vamos agora conversar sobre o que é um capacímetro. Bom, o capacímetro é um equipamento utilizado para medir a capacitância de um capacitor, ou seja, ele vai medir quanto que um capacitor consegue de armazenar de carga ainda, né? O funcionamento dele vai se basear em a gente colocar uma tensão ou uma corrente ali, né? E analisar a resposta que ele vai carregar ou ele vai descarregar. O aparelho vai calcular a capacitância a partir desses dados, certo? Existem
alguns métodos que a gente pode usar para calcular a capacitância sem um capacímetro. Teria como você fazer isso com um multímetro, né? Que possui a função de medição de capacitância, né? Existem alguns que você conecta ele ali e você vai conectar os terminais e você vai conseguir fazer a leitura direta do valor. Método por comparação, que é o que? Você vai pegar um capacitor que você já conhece a capacitância e você vai comparar ele, vai fazer um circuito, um teste ali para fazer um teste, viu? E vai ver a diferença, vai fazer ali seus cálculos, vai fazer suas medições e ver ali, estimar quanto que ele teria de capacitância, né? E o método dos microcontrolador com Arduino ou ESP32. Esse daqui é muito interessante, porque você vai utilizar as GPIO da ESP ou do Arduino e você vai conseguir, com uma precisão maior do que todos os outros, você vai com muito mais certeza saber qual é a capacitância do seu capacitor, certo? Ali, fazendo as ligações certinhas, você consegue ter essa resposta. O capacímetro ele é bem interessante por causa disso, né? Você consegue ver o capacitor, e o capacitor ele é muito utilizado em muitas coisas, né? Qualquer placa de computador que você for ver aí vai ter uma dessa. Ele serve como filtro, serve como bateria, multiplicador de tensão, muita coisa. Bom, foi isso a minha apresentação. Teve auxílio aí desses livros para encontrar valores de permissividade, valores de fórmulas, valores de várias coisas. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Thiago Ribeiro. Esse foi o vídeo sobre o experimento 2 teórico simulado. Uma boa noite a todos. Até uma próxima.